Sejam todos muito bem-vindos. A conexão deu uma balançada aqui. Mas vamos seguindo, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando. Hoje numa moda apaixonada. Quinta-feira. Quarto dia de live. Fala, meu amigo Lucas. Fala, Saulinho. Mestre Cozer também chegando por aqui. Olá, mestre dos mestres. Saudações, saudações, meus amigos. E aí, Lucas? Grande Ernesto. E aí, Saulo? Como vai, meu amigo? E aí, meu querido, tudo bem? Rapaz, eu tô meio com medo aqui que ontem à noite comecei uma tossinha e hoje febrinha de 37 e pouco. Aí já até corri lá para fazer exame, falei, não, quando começou a tosse? Ah, foi ontem. Não, então não faz hoje não. Espera mais 2 dias aí. Eu também fiz isso hoje. Fez exame? Não, eu não fiz porque eu senti na terça-feira, né? Tanto que ontem quem fez a live no meu lugar foi Marcelo. Olha ele aí, ó. Falando o nome do cara, apareceu. Olha o chefe aí. Opa! Pois bem, meus amigos, sejam E aí, Marcelão? bem-vindos. E aí, Uma como é que tá live essa força? bacana que teremos hoje aí, falando dos capins e cercas, né? O que é que muda entre as espécies? Isso aí a gente vai falar. Tem muito capim, né, Lucas? Tem muita cerca, né, Ernesto? Então a gente vai dar uma pincelada aqui no básico, o que é que você precisa saber se você tem um ara, se você tem uma cabanha, né, trabalha com caprinos e ovinos, ou se você trabalha com bovinocultura de leite, bovinocultura de corte. O que é que muda nisso aí? Na verdade, a gente não vai nem falar o que é que muda, a gente vai falar mais onde você não pode errar, né? Que aí fica mais fácil, porque são tantas variáveis que vamos passar aqui algumas dicas dos anos de experiência aí dessas 3 feras, onde é que você não pode vacilar quando for compor, né, uma cerca ou implantar um capim na sua propriedade. Gostou do tema? Clica no aviãozinho, manda essa live para todos os seus amigos que tiver aí online para acompanhar nessa quinta-feira esse papo maravilhoso. E vamos já dar início aqui com a apresentação dos nossos queridos convidados. Doutor Lucas, inicia para nós aí a sua apresentação. Esse que é o fera, o cara que mais responde caixinha de perguntas do Brasil. Não tem ninguém igual, não tem blogueiro de moda que responda a caixinha de perguntas desse cara não. Fala, Saulinho. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Lucas Teixeira, sou engenheiro agrônomo. Tenho uma empresa chamada Pasto Verde Consultoria e também é um prazer enorme. Então, uma satisfação muito grande pelo esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, muito obrigado pelo convite. Show de bola. Doutor Ernesto, se apresenta aí para nós. Primeiro, uma honra estar aqui com essa turma. Obrigado pelo convite. Eu sou Ernesto Cozer Neto, veterinário e gerente de produtos da Datamar Strutest, responsável pelas linhas de cercas elétricas e alguns outros produtos aí no portfólio da empresa. Show de bola. Doutor Marcelo, nosso irmão aí, manda aí para nós sua apresentação. Hoje ele está fazendo a live aí através do Instagram da Berimbau Agrotech, né? Que a gente sempre faz nas quintas-feiras por lá, né? Então a gente já colocou esse link aí, ficou bem bacana. Doutor Marcelo. Boa noite, pessoal. Um grande abraço a todos. É um prazer estar aqui junto com o Lucas, com o Ernesto, essa turma boa aí para a gente trocar uma ideia sobre pastagem. Eu sou Marcelo Campos, como todos me conhecem, da Birimbau Agrorepresentações, representante da Datamars, aqui na região, e médico veterinário. Apesar de médico veterinário, como eu trabalho muito com nutrição, a gente acaba tendo que
tá estudando aquilo que os animais se alimentam, e é uma satisfação, principalmente com o Lucas, com quem a gente troca tanta ideia, né, Lucas? A gente sempre está conversando e vendo aí qual a melhor forma de usar as pastagens. Então, estamos aqui para bater esse papo. Justamente, time de peso, todo mundo aí, quando eu coloquei no Instagram, no WhatsApp, falou, rapaz, hoje você está bem acompanhado. Sempre estamos, mas hoje é extra, né? E aí já vamos mandar logo de início aqui para doutor Lucas aí, né? O que é que a gente tem que fazer, doutor Lucas aí? Quais os cuidados para a escolha das variáveis, dos capins, né? Como é que a gente começa escolhendo os capins? Perfeito, Saulinho. O seguinte, eu sempre falo o seguinte, capim, a primeira função do capim é sobreviver. Então, a grande vantagem da pecuária em relação à agricultura é a perenidade dos nossos pastos. Então, a gente precisa entender primeiro qual é o ambiente que a gente vai plantar esse capim, para que isso a gente escolha a melhor cultivar para aquele ambiente. Então não adianta eu plantar um capim que não resiste a alagamento em área alagada. Não adianta eu plantar um capim exigente em água numa região que seca muito. Não adianta eu plantar um capim que não resiste ao frio numa região fria. Então eu sempre falo que a primeira função é sobreviver. Então o primeiro ponto é esse, a gente tem que entender qual é o ambiente climático que a gente está. Segundo ponto, questão de fertilidade de solo. Então, o que é que a gente precisa entender de fertilidade? Existem capins que são mais exigentes que outros. Então, um pânico da vida, como um Mombaça, um Tifton, ele tem uma alta exigência. Ah, mas minha terra é fraca. Você vai adubar ou você não vai adubar e corrigir essa terra? Ah, eu não tenho condições de corrigir e adubar. Então, você não pode ter um capim com essa capacidade de produção. Então você tem que trabalhar com capim menos exigente. Você precisa trabalhar com braquiária umidícola, você precisa trabalhar com capim andropógon, que são de baixa exigência nutricional. Ah, minha fertilidade é média. Então você vai trabalhar aí, pode trabalhar com brisantas, com decumbes, isso se eles se adaptarem ao clima que a gente está. Então essa é a premissa básica. Adaptação, condição de fertilidade de solo. E fertilidade de solo, a gente vai descobrir apenas com análise de solo, não tem outro jeito, então a gente precisa fazer uma análise de solo para fazer esse diagnóstico das nossas áreas. E aí vai, preparo de solo, escolha de semente e tudo mais. Mas as grandes questões são essas. Primeiro, adaptação, segundo, fertilidade, e outra coisa, que vai ser aqui um tema do nosso bate-papo, a espécie que vai consumir esse capim. Então, existem capins que são mais indicados para umas espécies, existem espécies que não se adaptam a alguns capins, e isso aí a gente vai ver aí mais tarde. Show de bola, né? E assim, bem rapidamente também, a parte de plantio, né? Porque tem alguns capins que tem semente viáveis, normais, aí que a gente faz um plantio normal com plantadeira, mas enfim, tem a lanço, tem outros tipos de plantadeira e tem uns que não vai na plantadeira, né? Então, explica também pra gente essa parte de plantio, né? A questão é isso, existem capins, como você falou, plantados por semente, existem capins que não têm sementes viáveis, então eles só podem ser plantados através de mudas. Por exemplo, capim Tifton, capim cochicróis, grama estrela, pangola, transvala, todos esses são capins que eles não conseguem ter sementes comerciais disponíveis. Existem agora algumas cultivares de sínodo que são sementes, mas não é o Tifton propriamente dito, entendeu? As digitárias como pangola, como transvala, também só através de mudas. Produzem até sementes, você vê o cacho lá, mas aquelas sementes não conseguem se reproduzir. Qual é o grande problema disso? O custo do plantio de mudas é muito mais caro, porque você tem que preparar seu solo, buscar a muda em outra propriedade, trazer para sua propriedade, fazer um plantio, não se encontra com facilidade máquinas que façam esse serviço, então a gente acaba fazendo ou plantio manual ou algumas adaptações que às vezes dá certo, às vezes não dá. Então o custo disso acaba se elevando muito. Então quando a gente planta por sementes é muito mais tranquilo.
E sementes tem várias formas de plantio, né? Existe plantio manual, existe plantio a lanço, existe plantio a lanço com cobertura, através de uma gradagem, por exemplo, uma gradagem niveladora. Existe plantio com plantadeira, e aí por aí vai. Então, essas são as grandes diferenças. Capins que têm semente e capins que são plantados por mudas. Perfeito, show de bola. No ano passado, a gente fez uma implantação aí do 46.000i lá na Chapada Diamantina, né, um retificador aí da Speeders, hoje o mais potente do Brasil. E na semana que a gente estava rodando, descobrindo esses negócios, eu e o Marcelo fomos numa área que o cara estava irrigando por subterrâneo, né, com ívoles, e ele teve que contratar uma empresa de Minas Gerais para vir implantar o Tifton. Então, ele tinha todo o maquinário vindo de Minas Gerais com as mudas para poder plantar, né? Então, a irrigação tinha que estar funcionando já com solo úmido e essa plantadeira veio de Minas para fazer essa implantação de uma área, né? Imagina o custo disso aí, enquanto outras cultivares aí você... Já existe até, Saulo. Eles estão fazendo até tubetes agora, tipo aqueles de eucalipto, eles plantam a mudinha do tifto e vai plantando aquilo ali no solo. Então você vai um tubetezinho e aí você tem algumas máquinas que conseguem fazer essa implantação via tubete. Deve ter sido isso aí, então. Justamente. E aí ficou, né? A gente vai para o campo e vai aprendendo um pouco mais, né? Show de bola, doutor Lucas. E vamos para o doutor Marcelo agora para ele falar um pouco dessas especificações aí. E o Lucas falou dos capins e tem uns aí que não pode ir para cavalo, não pode ir para carneiro, evitar para bezerro. Como é isso? Explica um pouco para nós aí, doutor, quando a gente vai no campo e vê uns casos aí, esses relatos. Explica para nós, desmistifica um pouco. Vamos lá, pessoal. A espécie, o primeiro fator que a gente precisa observar nela é a forma de apreensão da pastagem que ela tem, né? E o porte dessa espécie. É muito comum, por exemplo, carneiro, as pessoas deixarem crescer demais o pasto e depois querer colocar o carneiro, e o carneiro simplesmente se recusa a entrar naquele matagal lá. Afinal de contas, ele se sente acuado, ele se sente ameaçado por estar dentro de uma pastagem muito alta. Você vai plantar um mombaço, o carneiro não vai ficar bem ali dentro. Ele se sente confortável em pastos rasteiros, em que ele consegue enxergar o restante do rebanho. Por outro lado, quando a gente trabalha com equinos, que são animais que têm uma apreensão com os lábios e são animais extremamente seletivos, qualquer pasto um pouco mais fibroso que você tem ali, ou capins que não tem tanta palatabilidade, ele rejeita. Então, os cavalos normalmente não consomem as braquiárias, eles, se você colocar um pânico que não está no ponto de pastejo correto, ele vai rejeitar os talos e você vai ter dificuldade de manejo. E depois Ernesto vai poder falar um pouquinho mais sobre a parte de cercas, desse manejo desses capins. Se ele não tiver no ponto, o cavalo ele vai sempre selecionar onde está brotando, acaba matando parte do pasto e deixando o restante do pasto sobrar. O boi, ele é o animal mais fácil da gente manejar, porque como ele come ali com a língua, ele passa o linguão e vai levando tudo que ele acha pela frente. Então ele acaba consumindo um pasto não tão bom, acaba consumindo a parte de talo e não só as folhas, mas os ovinos e os equinos, eles acabam sendo animais extremamente seletivos. Agora, não é também porque o boi não é seletivo que nós não vamos dar uma forragem de qualidade para ele, né? Porque, afinal de contas, o desempenho dele vai depender da qualidade da forragem que ele está consumindo. Então, por isso que a gente precisa também ter essa noção com os bovinos. Além dessa questão do hábito de apreensão e do porte, um outro cuidado que a gente precisa ter são com alguns problemas de saúde que podem vir advindo do consumo de um capim equivocado, certo? Por exemplo, pânicos em determinada fase do estado fisiológico, ele pode causar cólica em equinos. Os carneiros, eles são extremamente susceptíveis à fotossensibilização, que são transmitidas por um fungo, uma toxina produzida pelo fungo Phytomyces chartarum, e que está presente em capins braquiárias passado do ponto. Então o ovino não pode consumir braquiária? Teoricamente ele pode, desde que seja uma braquiária bem manejada e que ela não tenha aquela macega ali embaixo, que com umidade vai favorecer o crescimento desse fungo.
não só os ovinos, mas os ovinos também, ou os bovinos jovens também costumam desenvolver fotossensibilização quando estão pastando esse tipo de pastos, chamada de requeima em algumas partes do Brasil, em que o animal fica pelado, as orelhas dão edema, e se não for tomada uma atitude, esse animal pode até vir a óbito devido a esse problema. Entendido. E tem bezerro também, né, Marcelo, com esse processo aí do... Isso, os ovinos e os bezerros, eles são os mais susceptíveis, né? Eu nunca ouvi falar em outras espécies, mas principalmente os ovinos e os bezerros, eles... É um problema sério justamente quando você vai implantar pastagens para equinos e ovinos, é que a maioria dos que são elegíveis para essas espécies, eles são justamente de mudas, como o Lucas acabou de falar. Então, eu acabo tendo uma dificuldade na implantação desses pastos. E quando eu opto por pânicos, que são de semente e esses animais consomem, aí vem um outro problema, que é o manejo. Como são animais extremamente seletivos, se eu não limitar o local de pastejo deles, eles acabam tendo um sobrepastejo nas áreas que o capim está brotando e acabam matando parte do pasto. Então, isso é uma dificuldade de manejo incrível. Em aras, principalmente, a gente tem bastante dificuldade em ter um manejo correto das pastagens. Show de bola! Já tem bastante perguntas aqui a respeito dos capins. Vou dar uma pincelada aqui para já Ernesto entrar na parte de cerca. A turma está perguntando aqui do curumim. O curumim, lançamento aí da Embrapa, né? O produto mais recente. Sim. Lucas já teve alguma experiência com ele aí, Lucas? Não, Saulo, ainda não vi plantio, mas o que é que acontece? O curumim é um capim aí da família do capim de corte, né, que a gente chamava, dos penicetos, e indicado para pastejo. O que é que acontece? A gente vai implantar um pasto de muda, que não tem semente também, é plantado por mudas, para pastejo. O que é que acontece? Eu acho isso muito custoso. Então isso acaba ficando caro, entendeu? Então, dependendo para que se use, por exemplo, para bovinos, eu não vejo muita vantagem. Por quê? Porque você pode substituir por um outro capim. Você pode plantar um pânico de grande porte, como o mombaça, como o júri, por exemplo. Para ovinos, já vai entrar no problema que o Marcelo falou. Ele é um capim com um porte mais alto, então ele vai para 1 metro de altura mais ou menos. Já vai dar aquele mesmo problema dos ovinos não conseguirem se enxergar. Então, a gente sabe que ovinos são presas, então eles têm medo de predador. Então, se eles estão escondidos, o comportamento deles é muito alterado. E a opção seria apenas, ao meu ver, para equinos, mas sabendo disso, sabendo desse alto custo de implantação desse pasto. Show de bola. E a diferença aí do aruana e maçai para bovino, questão de teor, né? Qual é o valor proteico dele? De valor nutricional, né? O aruana para bovinos, o aruana ele tem um valor nutricional superior ao do maçai, né? Agora, tem problema muitas vezes de resistência seca. E por ser um capim extremamente palatável e um capim que os animais acabam consumindo até um porte muito baixo, você precisa rotacionar ele e ter um manejo diferenciado. Mas seria um capim, por exemplo, que eu gosto muito de indicar para pastos, para bezerros, para animais que precisam de uma nutrição superior. Eu gosto muito de trabalhar com aruana. E ele tem uma média resistência seca também. O aruana tem saído bastante na loja para equinos também, né? Ele não tem... Sim. Tantos problemas de rebrota aí como o maçai tem. O maçai é bem complicado aí para equino, né? Tem muitas propriedades que tem problema, então se evita bastante. Tem propriedades que trabalham há mais de 10 anos com maçai e nunca teve um caso. Mas, vamos lá, né? Tem manejos e manejos. Então, vamos logo advertir que o maçai já para equino já é um pouco mais complicado. O aruana vai muito bem. E na região aqui, o mundo vai se acabar, eu falo muito com o Marcelo, o mundo se acaba em 3 coisas: cachorro blue heeler, capim era braquiária, agora virou maçai, né? E pé de mim. Eu nunca vi tanto maçai, tá? Graças a Deus aí, tá saindo bastante, tem animado muito produtor, conseguindo colocar um pouco mais de massa aí do que uns capins mais antigos que tinha na região.
Show de bola, mas vamos chamar o Ernesto, que ele já está ali meio sonolento. Né? Doutor Ernesto. É a gripe. É a gripe, né? Doutor Ernesto Kozer, rapaz. Saudade de fazer um curso com você, mas agora é só pelas lives. Acompanhei aí um da Data Mais, está tendo um sorteio, né? Sorteio bem bacana aí de um curso de cerca elétrica. Participem, vão lá na página Data Mais, Airline Pecuária, bem bacana. Já tive a oportunidade, muito obrigado aí de fazer esse curso maravilhoso. Fui cobaia aí e vale muito a pena, viu? Participem desse sorteio, que vale muito a pena. E aí, doutor, fala para nós aí os tipos de cerca que existem, né? Os tradicionais e o que é que a gente pode falar aí também de cerca elétrica, né? Então vamos lá. Assim, o que determina o número de fios, por exemplo? Sabe? Quantos fios eu devo usar numa cerca? Primeiro tem que entender como é que se dá o choque. Vamos tentar ser rápido aqui. O choque, gente, se dá quando o animal toca no fio do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo, e pelo solo retorna até o aterramento que eu fiz no eletrificador. Então sempre o choque é o contato. O choque se dá com o contato do animal, no arame do choque, e o solo, né? E o retorno. Só que em regiões onde tem período de seca prolongado, ou o solo é arenoso, esse solo não provoca o retorno, e esse animal, mesmo que você tenha 10 mil volts no arame, esse animal não sente o choque, porque não acontece o retorno. Então, assim, quem determina o número de fios? Primeiro é o clima e o solo. Se meu solo é condutivo, eu posso usar somente um fio, se eu tenho uma categoria animal. Então, eu tenho uma categoria animal de uma altura só, eu posso usar um fio em solos condutivos. Quem são solos condutivos? Solo argiloso e úmido. Tá? Mas eu tenho... meu solo é arenoso e seca. Se eu tenho uma categoria animal, eu tenho que ter no mínimo 2 fios. E aí esse segundo fio, eu não coloco choque nele, não uso isoladores nele, ligo ele lá no aterramento do eletrificador e faço mais aterramentos ao longo do caminho. Na verdade, o que a gente faz é imitar um chão molhado. Então, quando esse animal toca nos dois, esse arame sem choque ligado ao aterramento faz o retorno. E aí o animal sente a pancada. Sem o retorno, eu falo assim que o animal vira que nem passarinho. Passarinhos sentem 30 mil volts e não toma choque. Por que não toma choque? Porque não toca em nada aterrado. Então, a gente tem que saber disso. Positivo e negativo é obrigatório em regiões onde o solo fica não condutivo, pelo menos em alguma época do ano. Aí eu vou acertar isso de acordo com as categorias e as espécies animais. Entendeu? Por exemplo, para bovinos com 3 fios, aí o que eu faço? O fio do meio é o do choque, tem isoladores, e os das pontas, eu não ponho choque, não ponho isolador e ligo ele no aterramento. Aí o bezerro toca nesse e nesse, e fecha o curto, toma uma pancada, e o adulto toca nesse e nesse. Então com 3 fios, eu seguro de mamanda caducando. Ernesto, mas são ovinos. Ovino, gente, assim, entenderam que o choque tem que passar pelo corpo do animal, descarregar no solo, correr até o aterramento. Então, quanto maior a pata do animal, mais ele descarrega e mais choque ele sente. Quanto menor for essa pata do animal, menos. Isso é um detalhe que inviabilizou a ovinocultura a pasto no Brasil. Não ensinaram esse detalhe, assim, dificilmente acha ovinocultura profissional a pasto. O ovinocultor profissional no Brasil, 99% deles está confinado. Sabe por quê? Porque quando ele começa a crescer, ele porque ele fica com vergonha de buscar os bichos no vizinho. Ou ele para, ou ele confina. Então, enquanto que lá na Nova Zelândia, que é a terra da nossa empresa, tem 26 milhões de ovinos a pasto. Então, importante. Para animal de pata pequena, um eletrificadorzinho menor já funciona. Uma bombinha de meio joule
já resolve para ele. Você põe lá 4.000 volts no arame, intercala positivo e negativo. Para animais de pata pequena em geral, eu tenho que usar uma bomba maior, que emite um volume de choque maior. Gente, a voltagem é o mesmo, tá? Entre uma bombinha de choque de meio ou uma bombinha, que a gente falou do 46, ambos vão liberar 10.000 volts. Só que o volume num 46 é gigantescamente maior do que num de meio. Então, é 10.000 volts, só que é muito mais carga quanto mais joule eu tenho. Então, para animais de pata pequena, eu tenho que usar uma bombinha maior, em vez de manter 4.000 volts, tem que manter no mínimo 6.000 volts, e intercalar positivo e negativo mais baixo, começando lá na casa dos seus 10, 15, 30, 60, 90 centímetros, para ovinos. Para cavalo e para boi é o mesmo, né? 40, 80, 1,20, seguro todas as alturas. Né? Show de bola. E ovinos seria o que aí? Você falou 10? 10, 25, 45, 80, sabe? Mais ou menos por aí. Intercalar positivo e negativo e uma bomba mais possante. Justamente. O choque aí você falou que 4.000 volts aí entrega um resultado muito bem para cavalos e bois, né? E aí no carneiro tem que ser aí no mínimo 5, 6.000 volts. Tem que ter um pouco mais de pressão. E uma bomba maior, né? E um eletrificador maior. Justamente. Então a turma aí que está acompanhando tem bastante perguntas justamente sobre ovinos e caprinos. Caprinos vai cair na mesma coisa, né? A patinha pequena da mesma forma. Vão trabalhar muito próximos aí. E o caprino respeita mais do que o ovino ainda. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. A Nova Zelândia tem 26 milhões de ovinos no rotacionado. Tudo no rotacionado. Eu sempre brinco assim, será que o carneiro de lá respeita a cerca e o de cá não? Óbvio que não, né? É que a cerca de lá está bem feita e a daqui está mal feita. Porque nenhum de nós 4 aqui, aprendemos conceitos básicos da cerca elétrica na faculdade. Então, a gente não é culpado de não saber o que não nos ensinaram. Né? Você comentou aí da Embrapa. Cara, a gente está reformando cerca de Embrapas pelo Brasil inteiro. Né? No nascedouro do Curumim, lá na Embrapa Gás de Leite, há anos atrás, quando a gente começou a parceria lá, e eles foram muito bacanas, nos abraçaram lá dentro, eu fui lá, botei a mão em todas as cercas, não tomei choque nenhuma. Ou seja, se não funciona na Embrapa, como é que eu posso esperar que funcione na fazenda do seu Zé? Então, o desafio é muito grande treinar um país inteiro. Mas a curiosidade que eu ia contar é que tem 26 milhões de carneiros na Nova Zelândia e 9% desse rebanho de cervídeos, de viado. Se a turma está achando difícil segurar carneiro, imagina para segurar viado. Sabe? Então, e tá lá, faz rotacionado, ou seja, a solução existe. Faz certo que dá certo. Só que a gente não aprendeu o certo. Né? Muita turma tem que aprender o certo, que é o que a gente está fazendo. Ernesto, deixa eu fazer uma pergunta aqui então. Então eu tenho que utilizar uma quantidade maior de joules por quilômetro de cerca instalada quando eu trabalho com ovinos? Seria isso que você fala, a questão da bomba maior? Sim, Marcelo, sim. Só no Brasil que tem esse papo aí de eletrificador para quilômetro. Porque é um absurdo, assim. Qual outro motor que você garante alcance? Né? Marcelo, seu carro faz quantos quilômetros por litro? Aí fala, vamos fazer essa brincadeira aqui. Seu carro faz quantos quilômetros por litro, Marcelo? 13,5. 13,5? Correndo devagar. Pesado ou leve? Um manso na estrada de asfalto, a média que ele faz. Mas tem muita variação, exatamente. E a resposta é depende, né? Porque você tem muita variação. O aparelho de choque é a mesma coisa. Marcelo, esse eletrificador é para quantos quilômetros? Ué, mas seu arame é fino ou é grosso? É galvanizado ou enferrujado? Tem bastante conexão? O isolador tá bom ou escapou da estaca? Ressecou, tá bom ainda? Tem capim tocando o arame ou não tem? Então, ou seja, você tem N variáveis e ninguém garante alcance de nada sem dominar as variáveis. Lá na Nova Zelândia, não existe esse papo de quilômetro. O cara vai lá e compra o maior que ele puder comprar. Porque quanto mais potência ele tiver, mais tranquilo ele fica. Porque mesmo que a cerca
dificulte a viagem do choque, né? Porque a gente tem que pensar em fluidez, né? Quanto mais fluido o choque corre, menos o exige da máquina. Né? E assim, lá o que eles fazem? Compra a maior que puder comprar, monitora, baixou a voltagem, ele vai lá e olha, rapaz, eu acho que eu vou ter que reformar um lance grande de cerca que vai custar X, custa $20 a hora lá, né? Que vai custar X. Ah, não, por esse mesmo dólar eu ponho mais jaula na jogada e que, ou seja, eu ultrapasso os problemas. Óbvio, o capim rouba choque, sim. Você tem todos esses problemas que são basicamente redutores e vazamentos, né? Como na água. Redutores, sim, ou eu recupero a fluidez e corrijo esses redutores e vazamentos, ou eu ponho uma bomba maior. Mas, de maneira geral, para animais de pata pequena, eu tenho que trabalhar um eletrificador de no mínimo 6 joules, que é uma pancada bem mais possante. O grande ou o pequeno libera 10.000 volts. Joule é HP. A voltagem é vazão. Então, quanto mais HP, mais vazão. Quanto mais joule, mais voltagem. Show de bola. Perfeito. Bem explicadinho aí para a turma. Porque existem... Carneiro, antigamente, a gente tinha um conceito, só a tela segurava, né? Aquela tela campestre, foi até lançada, né? E aí... Eu queria fazer uma pergunta para meu amigo Lucas. Lucas, tem várias fazendas de neozelandeses no Brasil. E me estranha, cara, eu já visitei algumas delas, e me estranha, pô, os caras produzem lá tudo com forrageiro de clima temperado. Pô, vão chegar no Brasil, vão meter um pânico, né, cara? E eu tenho visto muito pouco. A maioria deles eu vi ali Tifton. Me explica por que da preferência por Tifton. O Tifton é um capim altamente produtivo, né, Ernesto? Então você vai trabalhar com pecuária aí de alta intensificação, é um capim que vai responder muito bem. E a depender do local que fique, o que é que acontece? Muitas vezes esse Tifton, na maioria das vezes, nesses casos aí dos neozelandeses que eu acompanho, é de pecuária irrigada. Então o que é que acontece? Muitas vezes você está num local que esfria bastante no inverno. Então você tem uma queda de temperatura. E o Tifton, ele continua produzindo com baixa temperatura, a determinada temperatura que o pânico trava. Então o pânico trava crescimento e o Tifton continua respondendo, ou seja, ele suporta uma temperatura mais baixa, entendeu? Então, e tem questão também de manejo, um capim de porte menor, um capim que você pode fazer um feno de alta qualidade. Então tem uma série de vantagens. É como eu falei, a grande desvantagem desses pastos é a forma de plantio. Então, não tem outra. Então, para a pecuária de alta intensificação, o Tifton responde absurdamente bem. É que me causou estranheza. Falei, pô, o cara tá no pivô, o cara vai meter um bombaça aí. E aí eu cheguei lá e vi Tifton, achei estranho assim, sabe? É altamente produtivo, chega até a produzir, em muitos casos, mais que o mombaça, mais matéria seca. Marcelo. E com um ciclo mais curto, né, Lucas? O ciclo produtivo do Tifton é um pouco mais curto do que o do Mombaça, e ele não trava quando tem essa baixa luminosidade como os pânicos travam. Então ele acaba tendo uma produção uniforme durante as diversas épocas do ano. Por isso eles preferem, aí eles não têm que mexer tanto em suplementação por conta da redução de produção de matéria seca nas diferentes épocas do ano. Show de bola. Perfeito. E tem também, eu acho que a parte da toceira, Marcelo, por causa de vaca de leite, com Uber, será que é alguma coisa por causa disso? Não, né? Não, isso não atrapalha tanto, não. É mais a questão de altitude, realmente, que trava o Mombaça, como o Lucas falou muito bem, nas épocas em que a gente tem menor luminosidade e são mais frias. Os pânicos travam, então você tem uma diferença do Mombaça, mesmo irrigado, muito grande produtividade do inverno para o verão. Por isso que eles optam, então, pelo Tifton, além de você fazer menos piquetes, porque o ciclo dele é mais curto. Então, você roda um pouco mais rápido, evita você ter que estar mudando lotação de gado no decorrer do ano naqueles... Mas não tem nada a ver com
Beleza. com a questão de machucar o animal, não. Show de bola. Então é isso. O doutor Ernesto falou aí da cerca elétrica, e a cerca elétrica tem uma grande vantagem. Como eu estava falando aqui, a tela campestre que era utilizada aí para os carneiros, extremamente caras, né? Você não consegue fazer longos alcances. Cerca de arame farpado, a bola de arame farpado está custando aí no lugar mais barato da Bahia, com menos galvanização, R$450. Deu uma estourada grande aí de preço. Então você tem que fazer aí no mínimo 5 fios desse, que é 450, quando a gente fala 500 metros, né? Para 1.000 metros, o preço que isso vale. Então a cerca elétrica vem sendo uma excelente ferramenta aí com custo, permitindo a viabilidade aí de fazer esses rotacionados. Lembrando mais uma vez que temos como fazer as cercas externas com arame e as subdivisões também móveis, né? Com os carretéis que estão bem. Aqui na Bahia a gente já tem alguns sistemas desses, tem pivô central também rodando, né? Ô Saulo, esquecemos de comentar sobre outra coisa muito importante na cerca, que são os postes, né? Quem determina a distância entre estacas é o relevo. Porque, na verdade, numa boa cerca elétrica, o poste, a estaca, ela tem o papel de segurar o arame na altura correspondente da categoria animal. Porque, uma vez que eu entendo que quem segura o animal é o choque, eu gastar com estrutura é rasgar dinheiro. Então, se a área é plana, e a gente já tem aí com vocês aí vários exemplos de poste a cada 20, 30, 40, 50 metros de um poste para o outro, sabe? Então, quando a pessoa vai entendendo que é bobagem realmente eu investir em poste, assim, sabe? Eu faço sempre uma comparação. Ernesto, e muita gente, a grande maioria ainda não bota muita fé na cerca elétrica, em função do monte de casos de insucesso que teve, porque montou errado. Ernesto, eu vou fazer com 15 metros. Minha cerca é plana, minha área, mas eu vou fazer com 15 metros de distância entre poste. Aí eu falo pro cara assim, se falhar o choque, esses 15 metros entre postes, garante que o boi não passe? Não, né? Com 15 metros, esse arame vai ceder e o gado vai passar. Então é melhor eu cuidar do choque e investir no choque do que investir em poste. Né? Então, quem determina a distância entre postes é o relevo. Isso aí, show de bola. Até o Ernesto já fez pergunta para o Lucas aí, a galera está aqui já com muita pergunta e vamos entrar nela. Se tiver mais algum assunto aí na hora, podem chamar aí que a gente vai continuando. Caio Falcão, meu amigo Caio, rapaz, o cara entrou produzindo milho na hora certa, viu? Esse está com tudo. O capiaçu e os problemas com o passar dos cortes. Quais os principais problemas? Você já tem alguma experiência, Lucas, com vários cortes aí de capiaçu? Não entendi bem não, Saulo, mas eu acho que... Se tem problema, ficar sempre cortando o capiaçu no futuro, ele dá algum problema por causa desse... Eu acredito que não. Eu acho que não. Eu também não tenho muita experiência com capiaçu, por conta de um cliente apenas utiliza, e o que é que acontece? Não tem nenhum tipo de problema. Se você dando condição de fertilidade e você conseguir cortar, é ideal. É até melhor que se faça cortes mais rápidos, para que ele não alcance alturas coisas. O pessoal se encanta muito com o capiaçu, é o capiaçu de 4, 5 metros, mas quanto mais alto o capim, pior é a qualidade nutricional. E o capiaçu ainda tem um tipo de problema, que o colmo dele, o talo, é muito grosso. Então não é qualquer máquina que vai conseguir cortar aquele capim naquela espessura de talo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Você vai ter problema com cortes tardios e você vai ter um volume alto, mas um volume de baixa qualidade. Então tem que tomar cuidado com isso. E um problema de colheita, né? Entendido. Entendi. Deixa eu fazer uma consideração, Lucas. A questão também que às vezes as pessoas esquecem é que quanto mais produtiva a espécie, mais ela necessita de reposição de nutrientes no solo. Então, muitas vezes, algumas pessoas às vezes relatam que um determinado capim não está respondendo na região dele, é porque é um capim extremamente produtivo
e ele não está conseguindo repor nutriente na mesma velocidade que o capim está extraindo. Então, aos poucos, ele exaure aquele sistema ali, então vai passar a não produzir tanto. Então, às vezes, o problema não é da gramínea, né? A gente procura uma gramínea produtiva e milagrosa, mas eu tenho que dar condição para ela. Eu tenho que ter, como o Lucas iniciou falando muito bem, primeiro a capacidade que a gramínea tem que ter é sobreviver naquele ambiente. Ou então, se eu quero algo mais produtivo, eu tenho que dar a condição de produtividade para ela. Doutor Marcelo, a turma está perguntando aqui do Massai. Tem umas 4 cabras aqui já perguntando do Massai para ele. Um momentinho só, Saulo. Peguei licença aqui. O Caio escreveu aqui nos comentários de novo o seguinte: tive notícias aqui onde o capiaçu, que ele forma touceiras e acaba atrapalhando as colhedeiras de cortar. O que é que acontece, Caio? O capiaçu é um capim. E capim forma touceira. Ele não vai ficar alinhadinho igual uma planta, um pé de milho, um pé de sorgo. Então, a partir do momento que você corta, ele vai, com certeza, ele vai começar a perfilhar. Essa é a grande vantagem dos capins, o perfilhamento. Então, a cada perfilho é uma nova planta e essas touceiras tendem a expandir com o tempo realmente. Então, colheitadeira para capiaçu não é colheitadeira de linha, é colheitadeira de área total. Então, você tem que comprar uma colheitadeira para colher capim, porque você não vai conseguir colher na mesma eficiência que você faz silagem de milho, você vai conseguir colher o capiaçu por conta desse entouceiramento realmente. Então, não tem o que fazer, é da natureza do capim. O capiaçu. E muitas vezes o pessoal tem que capineira ou pasto? Hã? O que é melhor, capineira ou pasto? Aonde se produz mais e melhor? Eu prefiro pasto. Pasto bem manejado. Eu não sei quando foi que eu formei uma capineira. Mas vai lá, Marcelão. Dá uma clareada para a galera aí, qual é o processo do Massai. Pronto, vamos lá. Essa questão do Massai, eu estudei bastante sobre isso esses dias. Existem 2 linhas de pesquisa, mas até agora, pelo menos que eu saiba, os pesquisadores ainda não fecharam questão quanto a essa questão da toxicidade do Massai para equinos. A teoria mais aceita é que todos os pânicos, na verdade, em uma determinada fase, ele tem uma produção de ácidos graxos voláteis muito violenta, e isso, quando os animais comem o equino extremamente seletivo, aliado à baixa fibra que esse capim brotadinho está, ele causa cólica gasosa nos equinos. E no Massai, esse problema é mais intenso, devido a ele ser um pânico da folha bem estreita e extremamente com pouco talo. Uma outra teoria que se tem, que ainda não é comprovada, que quando ele forma aquela macega e está nas regiões úmidas, e que esses problemas principalmente foram narrados no Pará, né, e aqui nas regiões úmidas da Bahia também, no Recôncavo já tivemos alguns casos de cólica, em que há um crescimento de um fungo que produz uma toxina que também causa esse tipo de cólica nos equinos. Mas existem várias pesquisas. O fato é que causa a cólica realmente e que tem matado cavalos, o Massai. E por isso a gente prefere evitar a utilização dessa gramínea para os equinos, já que nós temos outras opções. Recentemente aí o BRS Tammany, né, que é um parente do Massai, ele também é um cruzamento do pânico máximo com o pânico infesto, tem uma formação parecida com a do Massai, tem sido utilizado e até o momento não foram encontrados problemas com o Tammany. Então, em termos de capim de semente, hoje, o que eu mais recomendo para equinos tem sido Tammany e Aruana. São 2 gramíneas bastante tenras, não formam talo, e os equinos conseguem consumir muito bem. Beleza, show de bola. Então tá aí explicadinho, explicação técnica do Dr. Marcelo. Aras, Poço do Novilho. Plantei 1 hectare do curumim, e esse hectare produziu mudas para quase 10 hectares. O investimento se tirou com apenas 2 meses, vendendo mudas e economia na ração, já que ele fornece 22% de proteína. Hoje ele é realidade e veio para viabilizar ainda mais a pecuária do Brasil, principalmente no Nordeste. Então, relato aí do Aras Poço. Saulo, sim. Você fala do Aruana aí, eu lembrei de um caso bem bacana que eu tenho com a Aruana.
Claudinho Sabino Carvalho, da Naviraí, sabe, genética famosa lá de Uberaba, ele tem uma fazenda em Naviraí chamada Santa Marta. E o professor Moacir Corsi, que é o meu padrinho profissional, Exalc, agora em outubro, teve prova onde a cerca elétrica virou matéria, e ele me convidou para fazer um seminário, a gente corrigiu, né, deu nota. Então é a primeira faculdade do Brasil onde a cerca elétrica virou matéria, só podia vir dele, ele é diferente por causa disso mesmo. Mas o que aconteceu? Claudinho, num passo de integração em Naviraí, sul do Mato Grosso do Sul, e o passo de integração é no meio do ano, onde é mais frio e mais seco, e era uma área que estava correndo uma água, e ele plantou 1000 pontos naquela área de semente, para vedar mesmo, para a água parar de correr naquela área, só que no meio do ano, que era para ser seco e frio, fez calor e choveu. O capim explodiu, sabe? E aí ele bobeou, muito denso. O cara, se eu botar o gado aqui dentro, vai deitar tudo, vai acamar tudo esse capim, eu não quero. Aí eles me ligaram. Eu estou pensando em cerca elétrica aqui, dá para fazer? Falei, dá, ué. Estou mandando meu técnico para ir. E ele foi para lá, cara. O que a gente fez? O Claudinho manteve 2 caras o dia inteiro neste piquete. Eram 300 novilhas de próximo a 300 quilos, botando essa cerca para frente, cerca móvel, vareta plástica, o fio ultra, botando a cerca para frente a cada 15 minutos. E aí, ou seja, o primeiro corte, ele conseguiu fazer parecendo uma roçadeira, sabe? Aí ele não quis manter os 2 caras lá e passou a fazer piquete de um dia. Mas piquete, que é outra grande diferença, piquete móvel. E qual que é a vantagem do piquete móvel? Porque ele pode manter a lotação travada. Então, se ele percebe que está faltando pasto, ele faz uma parcela um pouco maior. Se está sobrando pasto, ele faz uma parcela um pouco menor, que é como usa na Nova Zelândia. Nova Zelândia, eles sabem quando matéria seca tem todo dia do ano, em todo tipo de capim deles lá, e eles oferecem metro quadrado por animal. E aí o tamanho desse metro quadrado varia ao longo do ano. Olha que louco. E a gente aqui no put and take, pondo e tirando, ou nos piquetões gigantes, vendo pasto rapado na beira do bebedouro e passado no fundo do bebedouro. Aí a gente corrige com suplemento, o GMD fica bom, minha fazenda está no top 10 da Integra, só que dieta mais cara do que era para ser, e eu tenho que reformar esse pasto a cada 3, 4 anos, porque manejou mal. Então, eu sonho com o dia onde a gente passe a oferecer metro quadrado por cabeça. E esse metro quadrado varia conforme a produção anual ou da forrageira. É o sonho, é isso aí. E vamos realizar sonhos. É isso aí. O Osmário Araújo colocou aqui: a minha novilhada desenvolveu bastante rápido com o Aruana. Capim realmente muito bom. Lembrando que o doutor Marcelo avisou pra gente aí que não pode deixar bater não, que senão come até a raiz. Qual é o efeito do Marcelo José Pino? Já respondemos. Um capril do Bulldog, nosso amigo André lá de Alagoinhas. Podemos colocar tô com um farpado para fazer esse terra, um arame no caso farpado. Meu terreno é arenoso. É proibido misturar farpado com um arame de choque. Porque caso o animal fique preso nesse farpado, vai ficar tomando pancada, sabe? Então, sempre liso. O capim que encosta no arame rouba a energia? Rouba. Imagina, assim, vamos fazer o seguinte exemplo. Se no fio do choque está encostando material que não é isolado, o que é material isolante? Plástico, borracha, porcelana. Se qualquer material que não é isolante toca no arame, é como se fosse um furinho. Começa a vazar choque ali. O capim não é isolante. O capim vai roubar choque. Agora, imagina uma tubulação cheia de furinho,
em que você tira uma bomba pequena que você tinha lá e passa a pôr uma grande. Você vai continuar tendo perda, mas com a pressão maior, você compensa e a água chega lá do jeito que você queria. Então, capim tocando arame é furinho, que ou você limpa a cerca ou você põe uma bomba maior. E aí que tá, as nossas bombas são muito maiores do que as comuns do mercado, a ponto, se você quiser não fazer limpeza, você não precisa fazer. Tem um caso legal para exemplificar isso aí. Uma cerca que era por estacas, no caso, como ele falou, poste, lasca, cada região chama de um jeito, por tantos metros. E ficou uma barriga, algumas barrigas, algumas áreas mais altas, outras mais barriga, mas enfim, motivos lá da fazenda, eles colocaram assim e me chamaram porque não estava dando resultado. Foi uma fazenda com um liquidificador bem potente, tinha colocado e vendemos pro cara, ó, isso aqui não vai ter problema. E teve problema quando a gente chegou lá. Cara, tinha uma torceira de mombaça, uma não, algumas, e o fio cortando dentro e estava dividindo a torceira de um lado ao outro. E aí, só com o alicate, segurei, levantei e a cerca voltou a dar 7.000 volts, estava com 4.000, 3.500, 4.000. Em uma torceira só eu levantei, ele voltou a dar 7, 8.000 volts e foi-me embora. Então, o que Ernesto falou aí, e a pergunta do rapaz, capim rouba energia? Rouba. E estaca é por relevo. Esqueçam estaca por metro. Lisboa Filho. Meu Deus, Marcelo, a audiência tá top aqui. O mestre aí. Os equipamentos são aferidos por alguma instituição fiscalizadora, Ernesto? Não, é assim, a gente tem uma fiscalização do Inmetro no sentido de segurança. Então, é um certificado de segurança do Inmetro, que está ali para falar que não mata ninguém. Não existe no Brasil uma certificação que, por exemplo, um engenheiro te manda, fala para você comprar uma bomba que no teu projeto você precisa de uma bomba de 2 HPs. Porra, você vai no mercado e você compra uma bomba de 2 HPs e ela tem 2 HPs. Infelizmente, na cerca elétrica, essa padronização não existe. Sabe, não tem fiscalização sobre isso. Mas então, nos outros países, Ernesto, isso existe? Foi isso que Lisboa quis perguntar. Se lá fora, na Nova Zelândia, existe uma fiscalização, existe um Inmetro lá que faz essa avaliação? Então, na verdade, Marcelo, o que tem é seriedade. A comparação que eu faço da cerca elétrica, vai cair exato essa VC de semente. Até bem pouco tempo atrás, você podia confiar no que estava escrito no saco de semente? Não. Eu comprei uma semente VC80, baratinha. Aí você levava para a fazenda, não nascia nada ou só nascia impureza. Você entendeu? Então, a cerca elétrica vive o que foi a semente de pastagem há pouco tempo atrás. Não tem verdade na padronização, na informação. Flávio Gomes mandou outra para você aqui, Ernesto. Se não for por KM, como dimensionar um liquidificador para uma... Isso vale uma live só para isso aí, mas vamos nessa. Bom, vamos voltar na brincadeira com o Marcelo. Marcelo, você falou que o seu carro faz 13 km por litro. Isso. Imagina que você ficou sem um marcador de combustível. Sim. Como é que você vai fazer? Você vai encher o tanque, botar lá 50 litros. Rapaz, quando chegar em 250 quilômetros, eu vou encher de novo. Eu vou encher de novo. 1 para 5. Né? 1 litro para 5 quilômetros. Tá? Sim. Se você usar essa medida, é garantia que você não fique a pé? Sim. Não. Sim. Você pode ficar preso no trânsito, você pode ficar no atoleiro. Existem algumas condições que 1 para 5, assim, a chance é pequena de você ficar a pé. Mas existem algumas situações que você fica a pé. O que a gente usa, no caso da... exatamente. O que a gente usa no caso da cerca elétrica é usar 1 joule de potência
para 5 km de cerca. Eu estou querendo dizer exatamente a mesma coisa que eu fiz agora com o carro. É garantia. O que eu estou falando? Você vai pegar teu projeto de piqueteamento, deu total de 30 km de cerca. 30 divide por 5, eu preciso de 6 joules. 6 joules para 30 km é garantia que eu não baixe de 4.000 volts, que seria a analogia, né? Ficar na mão, né? Não, não é garantia. É 100% de garantia? Não, não é. Mas na maioria das fazendas que a gente usa essa proporção, a gente consegue ter acima de 4.000 volts na cerca. Então, divide o teu piqueteamento por 5, é o tanto de joules que vai precisar. Agora, quer uma dica melhor ainda? Não divide por 5 não, divide por 3. Porque aí você vai ter gordura que vegetação pode subir na cerca, que mesmo assim ela vai continuar passando. Tem gordura, tem pressão de sobra para ultrapassar. Justamente. Perfeito. Acho que a colocação foi muito boa aí, muito feliz, Ernesto, nas colocações dele. Aqui, quando a gente vai fazer projeto mesmo, se depara com a concorrência aí, fala 1 para 10, e eu costumo falar o seguinte: se você tiver uma cerca, um piquete na fazenda, certo? Vamos dizer que esses piquetes sejam bem grandes, você vai usar, sei lá, 3 quilômetros nesse piquete para cercar esse piquete. Você vai ter uma cancela no meio e 4 cantos, você tem muito pouco empecilho. É uma cerca limpa, fácil, você puxar, uma maravilha. Agora, pega esse mesmo projeto, mesmo piquete, plante um mombaça nele, bote uma irrigação, e aí agora bote 100 piquetes dentro dele, certo? O capim encostando e tudo mais. Então, você tem que ver exatamente isso. O que o Ernesto tentou explicar aí. Se Marcelo pegar uma pista asfaltada, BR-324, duplicada, em horário sem pico, ele vai embora. Ele vai fazer 15, não vai fazer 13 com o litro do carro dele, não. Agora pegue carro carregado e estrada esburacada. Então, é justamente disso que a gente fala. Se você tiver um capim que não encoste, um Tifton, para vaca de leite com 90 centímetros num fio só, do cara lá num solo mombaça, ou no massapê, no solo massapê. Pô, não tem desafio, cara. O capim não encosta a hora nenhuma. Agora, bote nisso num lugar arenoso e no mombaça, né? Então, tudo isso são situações. E se for 1 para 3 aí, um bom latificador bem aterrado, não erra não, viu? Não erra não. Mas tem uma pergunta massa aqui, Ernesto. O que me diz sobre o arame próprio para cerca elétrica Eletrix, do Biratã Baldo Amaral? Então, você quer mandar bastante água, você usa tubo grosso. Você quer mandar bastante choque, você usa arame grosso. Quando a Belgo lançou o Eletrix, cara, até assim, ninguém entendia nada de seca no país. Sabe? Ninguém entendia nada de seca. Eles achavam que a cerca elétrica ia ser coisa de pequenas propriedades, onde calibre não era algo desejável. Então, assim, quanto maior o calibre, mais fácil e mais choque você carreia, né? E o choque corre pela superfície do arame. Quanto maior a superfície, mais lisinha ela é, mais fácil e mais você leva, né? Mais você carreia. Então, um bom arame é um arame com bastante galvanização, que ele demore para enferrujar, que arame enferrujado não é um bom condutor, e seja grosso. Então, o Eletrix, perto do Z700, por exemplo, que é o grosso da Belgo, que é o Z700 tem 2,7 milímetros. O Eletrix tem 2,1 milímetros. Então, para grandes distâncias, é melhor usar o Z700 do que o Eletrix. Entendeu? Porque ele carrega. Agora, eu estou perto do mar, eu estou em área de muita corrosão. Aí eu tenho que procurar um arame grosso. Para fazer projetos grandes, eu tenho que pegar um arame grosso, com bastante galvanização, para que ele não enferruje. Então, o bom condutor, quanto mais grosso e mais protegido de corrosão, ele é melhor. Entendeu? Então, o Eletrix é bom para subdivisões em projetos pequenos, ou para fazer as subdivisões de projetos grandes.
Perfeito. O da Belgo aí seria o ZZ700, benzinal, né, que tem o 3 camadas de galvanização. Da Morlan é o Pantanal ZN3, né, que ele tem ovalado 2.7x3. Esses são os que eu conheço aqui. Tem um da Gerdau também, o 3 camadas de galvanização. Mas assim, é difícil de achar nas lojas. A loja da gente trabalha, porque é uma loja um pouco mais técnica, mas é bem complicado. Você achar benzinal em balcão nenhum na Bahia, você acha. O 3 camadas de galvanização da Morlan a gente trabalha já, certo? Mas show de explicação aí, valeu. O Osmário, mais uma vez, perguntando aqui sobre o tamanho. Qual o tamanho ideal do piquete para 20 cabeças de novilhas para a cria? Tu fez isso antes de Ernesto explicar ali o detalhe do sonho dele, mas vamos para o Dr. Lucas aqui, ver se pode ajudar o nosso amigo. O que é que acontece com o tamanho de piquete é o seguinte, vai depender da condição do pasto, vai depender de quantos piquetes você quer fazer. O que é que acontece? O que é que varia? Você vai variar a quantidade de matéria seca produzida, aí no caso você tem 20 novilhas que está fixo, e o tempo. Então quanto mais piquetes você fizer, menor o tempo que esses animais vão ficar. Então às vezes você tem fazendas que só tem um pastejo contínuo, tem 2, pastejo alternado, a partir de 3 que a gente entra no rotacionado. Então você pode fazer um piquete de um dia, por exemplo, você pode ter 31 piquetes para um período de descanso de 30 dias. Você pode fazer 3 piquetes para passar 15 dias em cada um. Então isso é muito relativo. O que é que vai acontecer? A condição do pasto também. Você tem um pasto adubado, você tem uma quantidade de matéria seca maior, cabe mais animais. Você está em um pasto degradado, quantidade de matéria seca menor, cabe menos animais ou menos tempo. Então isso é muito relativo. Então não dá para a gente dizer qual é o tamanho do piquete ideal. Isso a gente tem que ver o conjunto inteiro da propriedade. Qual é o nível de tecnologia que você tem que trabalhar, se você vai adubar, se você não vai, se você... qual a categoria aí, se esses animais são de alto desempenho ou se não são. Então tem muitas e muitas variáveis para a gente determinar tamanho de piquete. Perfeito. Medir, né, Lucas? E medir matéria seca, saber que capim que é, né, que ele está produzindo. Eu tô tentando, é difícil para trazer, cara. Nós temos, a Datamastro Test tem um equipamento que é o medidor de pasto. Toda fazenda Nova Zelândia tem, né? Você sai lá batendo o prato na área, sabe quanto matéria seca tem na área. Mas, custa $1.500 lá. Então, tá difícil viabilizar esse negócio aqui. É verdade. Imagina, no dólar do jeito que tá, o Lucas Braz mandou pra gente aqui. Marcelão. Mas e como é que tá, Ernesto, essa questão da calibração dele aqui para nossos capins? Tá funcionando? Eu deixei ele com o Gustavo lá na Apta de Colina. E aí, com a pandemia, cara, o Gustavo não conseguiu mexer nele, teve menos estagiário lá na Apta de Colina, não mexeu. Semana passada eu falei com os caras da Embrapa de São Carlos, que me pediram ele. Falei, olha, tá parado, o meu equipamento tá parado lá em Colina. E é perto de São Carlos, tudo aqui em São Paulo. E aí o meu pessoal vai levar lá na Embrapa de São Carlos para eles começarem a calibrar. Só que a gente tem, outro problema. Forrageira acima de 40 centímetros, ele não vai funcionar. Então, tá difícil. Eu acho que vai chegar aqui primeiro as imagens por satélite, vai ficar tão precisa quanto, e eu ainda não viabilizei o equipamentinho. Medidor. Show de bola. Lucas Braz. Aruana aguenta sol, precisa muita fertilidade do solo, chove bem aqui, mas o verão vem um pouco forte. Tenho transvala, mas tenho problemas com formiga. Quem se candidata nessa aí? O Aruana, ele suporta algumas estiagens. Eu tive experiência com ele em alguns locais. Agora, como todo capim, você tem que respeitar uma certa reserva dele. Se está seco e bota gado demais, como ele é um capim extremamente tenro, o gado come até o chão e ele acaba sentindo bastante, né?
E outra coisa, você já tem um Transvala que está suportando o seu clima. É muito mais barato você tratar a formiga do que você trocar de pasto. É isso aí. Perfeito. Show de colocação, Lucas. Vamos tratar as formigas. Eu tenho quem me ensinou a mexer com pasto foi um agrônomo chamado Lobinho, né, que formou na Exalc, que dá muito aqui. E Lobinho, uma frase que ele sempre dizia: o melhor capim é aquele que você já tem implantado. Só pense em mudar de capim na hora que você exaurir o potencial daquele capim. E muito raramente eu tenho visto um capim sendo exaurido, trabalhando aí no máximo do desempenho dele, independente de que capim seja. Ficílio, tem até um trabalho da Embrapa, e tem um, se eu não me engano, na Fazul. O que é que eles estão fazendo? Comparando pânico e braquiária em condições de sequeiro e fazendo alta intensificação. Quando você vai olhar os números, não tem diferença, entendeu? É muito pouca. Então o que é que o pessoal fala? Eu não tenho um medícola, quero trocar por mombaça. Eu nunca vi nenhuma fazenda trocar capim, só trocar capim, você vai gradear, já vai jogar semente, sem adubo, sem nada. Você conseguir aumentar a lotação, você não consegue. O que é que o cara faz? O cara tira um pasto de um medícola, planta mombaça com calcário, joga MAP no plantio e nitrogênio. Tá vendo que produz mais? Aí não dá, né? Então você não fez a mesma coisa com medícola e comparou. Entendeu? A gente está trabalhando com áreas de umidícola, vamos intensificar áreas de umidícola esse ano e a gente vai tentar mensurar isso e trazer para o pessoal ver o tanto que produz esses capinhos, entendeu? O professor Moacir Dias tem trabalhos publicados na década de 80 de umidícola produzindo 28 toneladas de matéria seca por hectare lá no norte do país, entendeu? Então o problema não está no capim em si, não fica trocando o capim porque acha que o outro é mais produtivo. Capim tem que ser, primeiro ponto, adaptação. Se o capim está sobrevivendo, está passando durante os anos na sua propriedade, não tem por que trocar. Entendeu? Existem trabalhos com braquiária decumbens com 5A. Muita gente diz que decumbens não produz. Então você tem 5A. Entendeu? Para fechar esse ponto seu aí, aquela frase do Sila: se você não colhe bem, não adube. Se você não colhe bem, não irrigue. Se você não colhe bem, não troque a espécie forrageira. Vá dormir. Primeiro é colher bem. Depois é pensar né? Porque não adianta produzir e não colher. Com certeza. Uma coisa que me perguntam mesmo muito na loja é o seguinte: quanto de proteína tem esse capim? Lucas, Lucas deve ter. Aí eu pergunto sempre, em que fase você quer saber? Porque se você pega qualquer tabela da Embrapa, os capins eles têm uma variação incrível de teor de proteína e de matéria seca, a depender do estágio vegetativo dele. Então, primeiro de tudo, como o Ernesto falou, a gente tem que saber em que fase colher. Colher bem, colher no ponto, nós vamos ter um capim extremamente nutritivo, precisar de pouca suplementação, independente de que capim seja. Porque um umidícola comido no período certo, né, pastejado na época certa, com certeza vai ter mais proteína do que um Tifton passado do ponto. Então, não tem mágica nisso aí. Só para exemplificar, Marcelo, essa questão, eu não posso até me enganar um pouco nos números, mas eu peguei um trabalho que estavam trabalhando até com capiaçu. Se eu não me engano, ele estava com 2,80 metros e tinha 9 de proteína, e ele com 4 metros tinha 4,5. Ou seja, ele cresceu 1 metro e perdeu metade da quantidade de proteína que ele tinha, entendeu? Então, quantos por cento de proteína tem o capiaçu? Não dá para saber, entendeu? Proteína está muito correlacionada com a altura. Então, procura saber qual é a altura do pasto que você tem e respeita aquela altura de entrada e respeita a altura de saída. Então, a receita do sucesso é essa aí. Beleza. Então, manejo. A pergunta do Capril do Bulldog aqui, Marcelo e Lucas, qual o capim mais indicado para piquetes para cabras leiteiras? Eu utilizaria um aruana, um capim muito palatável, ou, né, Lucas, algum capim de muda, trabalhando o Tifton, alguma coisa desse tipo. Lucas, que já tem que ver essa questão também.
Já tive, usava muito transvala lá em casa. Transvala é E muito bom tinha pra cabra. braquiária decumbens e elas comiam também, entendeu? Então, é mais manejo do que espécie, entendeu? Sim, Então, se você tiver um capim que seus animais já comem, trata esse capim, maneja esse capim que você já está aí e não pensa em estar mudando o capim, entendeu? Porque essa questão de capim é muito complicada. A pesquisa aí tem que lançar novas cultivares realmente, tem necessidade de lançamentos, mas o que é que acontece? Muito capim acaba no modismo. Então existe muito capim que recebe um marketing tão forte que você acha que aquele capim é a solução de seus problemas. Quando a verdade do problema não era do seu capim, era do seu manejo, era da fertilidade do seu solo e tudo mais. Então vamos quebrar um pouco isso, entendeu? Esse aí é a grande lição que eu tento até passar no nosso Instagram. E é isso, eu sempre falo, manejo é mais importante do que a espécie. Se preocupa em deixar seu capim vivo durante o decorrer dos anos, que é isso que vai dar dinheiro. Uma reforma de pasto hoje está muito cara. Então vocês trabalham com sementes, vocês estão fazendo reformas aí, e vocês sabem que o custo está muito alto. Então o que é que acontece? Quando você você quebra esse ciclo de estar reformando pasto todo ano, esse dinheiro vem para o bolso. Então eu vejo pastos produtivos, pastos bem plantados, ser trocado porque o pecuarista acha que o outro capim vai produzir mais. Na verdade, não é só o capim. Então, se você botar qualquer capim plantado nas mesmas condições, por exemplo, sem adubação, eles vão produzir parecidos, muitas vezes até menos por conta da exigência nutricional mais elevada. perfeito. Escuta, É uma coisa sobre cabra de diga. leite, gente. Cabra de leite, às vezes as pessoas vão trabalhar com elas por serem rústicas e é um dos animais mais difíceis da gente fazer balanceamento nutricional, porque é um animal que come pouca matéria seca em relação à produção de leite dela. Então, fechar a dieta de cabra leiteira de alta lactação, o Lucas sabe aí, a gente já quebrou a cabeça junto algumas vezes falando disso aí, tentando fazer essa conta fechar. E se você não fizer uma dieta muito ajustadinha, você acaba exaurindo suas cabras e causando sérios problemas nelas a longo prazo. Com certeza. Eu queria comentar assim, até sobre academias, universidades. Eu vejo muita pesquisa sobre... o Lucas falou de Nova Cultivar, os caras tentando desenvolver... essa produz tanto de matéria seca, teor de proteína tal... Ou agora, outro dia andou saindo quanto de erro de manejo tal espécie forrageira suporta. Cara, é legal, acho que é importante eu saber isso, sim, eu acho que tem que saber isso. Mas o que eu sinto falta é a academia pesquisar o que eu tenho que fazer para extrair o máximo. Eu não vejo esse tipo de pesquisa, sabe? A turma está meio que compartamentalizada, assim, cada um no seu quadrado. Então o cara da forragem estuda a forragem, o do solo estuda o solo, o do boi estuda o boi, e ninguém junta os três, sabe? O que eu preciso fazer? Pô, esse exemplo, é legal saber quanto de erro esse capim suporta. Era para entrar com 50 e sair com 25, e se eu entrar com 70 e sair com 15, sabe? É legal isso. Mas o que eu tenho que fazer para entrar com 50 e sair com 25 sempre? Sempre isso. O que eu preciso fazer, assim, sabe? A gente não estuda esse tipo de coisas no Brasil, sabe? Tá parado tá todo mundo separado em vez de pensar em juntar os três, assim, sabe? E os 4 ainda com o manejo da pastagem, né? É isso aí. Não, mas o manejo é a resposta, mas não se vai... O que eu tenho provocado, será que o rotacionado de 8 piquetes é o que tem de mais moderno? Sabe? O mundo aí já fazendo tal do metro quadrado por animal, strip grazing, total grazing, ultra alta densidade, assim, e eu apanho de tudo quanto é lado, né? Porque eu tenho relação, por exemplo, com o pessoal lá do Sul, o pessoal do Paulo Carvalho, que está preconizando deixar um resíduo alto. Dei aula na faculdade mês passado, no Rio Grande do Sul. E o pessoal lá da linha do ultra alta densidade, que
que manda altura de resíduo muito baixa, né? E eu andei postando bastante coisa desse de resíduo baixo, vieram me bater. Mas você está se queimando, Ernesto? Você está defendendo aquele modelo? Eu falei, não, meu amigo. Eu não posso mandar no modelo de produção do cara se é ultra, alta, se é residual, se é muito resíduo ou baixo resíduo. A minha ferramenta, a ferramenta que eu trabalho, vai ajudar essa pessoa a atingir a meta de manejo dela. Se é pouco resíduo ou bastante resíduo, só que eu tenho postado muita coisa desse pessoal do ultra alta densidade, porque são eles que melhor mexem a cerca elétrica. Então, tem um vídeo lá de uma cliente, pessoal lá da agropecuária Kerly, que é o marido dela recolhendo um carretelzinho assim, e 1000 vacas com seus bezerros, parada num piquete com capim passado, rapado, sem passar para o piquete com capim verdão. Então, assim, aí eu botei aquele vídeo para mostrar, olha o que a cerca elétrica é capaz de fazer. Só que eu apanhei, os caras estavam achando que eu estava defendendo aquele modelo de produção. Eu falei, não, olha a cerca, o meu olhar é para cerca. Show de bola. Estamos já aqui no adiantado horário, 1h16 de live, mas tem muita pergunta aqui, vamos passando aqui. Elton pergunta, é indicado o uso de estrela africana para ovinos? Tem diferença dele para o Tifton, Lucas? O estrela é um capim um pouco mais exigente de manejo, entendeu, Saulo? É um capim que passa muito fácil. Então, a altura de manejo do estrela tem que ser muito respeitada, muito mesmo, porque ele passa muito fácil. Então, o pessoal até usa para cavalos e tem esse problema porque os animais começam a rejeitar, porque é um capim que acaba produzindo muita folha morta quando ele passa da altura, então a qualidade cai muito. Então, se você manejar de forma adequada, vai embora, não tem problema nenhum, entendeu? Principalmente é um capim mais rústico, é um capim que aguenta alagamento, é um capim que aguenta seca, é um capim muito interessante. Agora, o manejo dele tem que ser muito bem feito. Show de bola. Arthur pergunta aqui para o Ernesto, qual o raio de alcance por joule? Meus amigos, você tem liquidificador no mercado? Tem liquidificador no mercado que fala que é para 150 km com raio de ação de 4. Me diz como é que eu estico 150 km de arame dentro de 4 km? Eu vou fazer baias, né? Vou fazer grades, o animal vai ficar dentro de um cubículo de 1 metro? Na verdade, esse liquidificador é para 4,5, para 4, não é para 150. Tá? E o raio de ação, na verdade, é o seguinte. É a distância aonde esse animal tocou o choque, o arame do choque, onde o choque desceu no solo e correu até o aterramento. Então, isso que é o raio de ação. Qual é a distância do choque e o retorno? Tá? Como 99% das nossas cercas, a gente intercala positivo e negativo, o sem choque, eu ligo no aterramento e faço mais aterramentos auxiliares, não existe raio de ação. Em qualquer ponto que esse animal tocar o arame, tocar os 2 fios, ele vai tomar pancada lá longe. Então, a gente faz cercas de parque de safari na África. Se fosse preso a raio de ação, como é que eu faço 100 km para um lado, 100 km para o outro, sabe? É assim, positivo e negativo na cerca e pau. Tá? Então, Show de bola. Os problemas do VC farso. O Biratã botou aqui, né? Tem a condução por ter alumínio, né? No arame que a gente falou aí dos ZZ700, beleza. Marcelo Peter de Mello, alô, grande Pinguas, tricolor retado, viu? Esse, como quando toma 2 aí, faz sucesso nos grupos do WhatsApp. Lisboa Filho aí, parabenizando pela live. Caio Falcão, estou muito satisfeito aqui com o Paiaguás. Obrigado pela indicação, Marcelo. Mavuno também, um excelente capim. Porém, na estiagem que tivemos aqui, ele morreu uma boa quantidade. Certo? Tem uma pergunta aqui, Ernesto, para complementar aí o que a gente estava falando dos arames.
se o Eletrix, no caso, poderia ser utilizado no fio aterrado. Então, assim, até pouco tempo atrás, até, sei lá, uns 4 anos atrás, a gente, por economia, falava para a turma usar um arame mais barato no fio sem choque, no fio aterrado. Só que, com a experiência que a gente vai ganhando, cara, porque um vai e o outro volta. Então, se for grosso os dois, você vai ter melhor desempenho. Entendeu? Então, é melhor usar o calibre nos dois. Ah, mas por medida de economia quero usar. Não é o melhor, não vai ter o melhor desempenho, sabe? O desempenho vai reduzir. Show de bola, galera aqui do Mato Grosso. Caio, o pecuarista tem que ser também um agricultor, né? Na verdade é a primeira coisa, né? Se não fizer a comida, né, Lucas? Com certeza. E com essa vantagem, é o que eu sempre falo, imagina você chegar para um plantador de soja e falar o seguinte, bicho, você só vai plantar soja uma vez e vai colher todo ano. O cara que planta milho, você vai plantar milho uma vez e vai colher todo ano. Imagina qual é o tratamento que esses caras iam dar a essas plantas. Verdade. Já pensou nisso? Boa, Lucas. Não tinha pensado. Muito boa. E a gente tem isso, bicho. A gente tem isso na pecuária. E a gente não aproveita. É isso aí. O capiaçu tem se desenvolvido muito bem no clima do recôncavo. A experiência da turma aqui é pouca com o capiaçu, né? Mas, Lucas, o seu cliente é aqui no recôncavo, Lucas? É sim, mas é em Araçás, um solo bastante arenoso, entendeu? O recôncavo é o lugar mais complexo que existe no planeta. Então a gente tem solo com 90% de areia, a gente tem solo com 90% de argila, de silt, entendeu? Então o negócio é complexo demais, tem que saber onde no recôncavo. Porque isso aqui vai enlouquecer qualquer um. Ô, meu amigo. Tem um tal de e assim, eu conversa é sobre isso, né, Lucas? Sobre essa questão da adaptação desses capins, porque tem muito pouca pesquisa e esse massapê, ele é uma faixa que tem esse massapê igual, e não tem igual em outro canto do Brasil. Então a gente tem quebrado a cabeça com essas nuances desse tipo de solo aqui. Diga, Ernesto. Sim, complicadinho. Tem que valorizar o trabalho como o do Lucas, aí, assim, o que eu sinto é que as pessoas cada vez mais indo para capineira e coxo. E o que está empurrando as pessoas para capineira e coxo é falha no manejo, é não conseguir extrair o máximo do pasto. Sabe? E a pessoa vai sofrendo. Ah, eu vou cortar e dar, e eu vou, sabe, que realmente o manejo não é fácil. Sabe? Manejar pasto não é fácil. Só que é onde está o dinheiro, sabe? É onde está o lucro, é no manejo de pasto. Então, as pessoas sofrem. A falta de uma opção de cercamento é um dos motivos, né, para você poder... Aquela brincadeira que eu faço, se na fazenda tem pasto rapado ou pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado e não você. Então, como é que eu mando no gado? Né? Subdividindo. Sabe? Você piqueteando a área. Mas dá para piquetear com a cerca convencional? Não dá. Ainda mais agora que dobrou os preços. A elétrica, a turma vinha apanhando, sem sucesso. Sabe? Então, mas é uma arte. O manejo de pasto é uma arte. Isso aí. Camila Santana, alô Camilinha. Excelente o conteúdo de vocês todos abordaram. Interligaram muito bem aí a produção vegetal e animal e a importância de um bom manejo no sistema de produção. Justamente. E o Espigão mandou aqui para nós. Qual a cobertura média de forragem? Quilo, massa, hectare. Vocês indicam a iniciar o pastejo rotacionado após as primeiras chuvas. Lucas? Não existe, Saulo. Você vai começar rotacionado com o que sua fazenda produz. Então não tem, estou produzindo 500 gramas de matéria seca por metro quadrado e eu vou começar rotacionado. Não tem isso. Então é do jeito que tiver. Entendeu? O que é que acontece? O rotacionado é uma estratégia para colheita. É o que o Ernesto vem falando.
é a questão do manejo. Então você melhora a colheita. O que é que acontece? Pastos muito grandes, com um ponto de água apenas, o que é que acontece? O gado ele tem uma limitação de distanciamento. Então o que é que acontece? Então, você tem um pasto muito grande, esse gado ele não vai até o final do piquete para comer. Vai começar a comer quando esse pasto está próximo à água, já acabou. Ou seja, você está tendo subpastejo no fundo e superpastejo na frente. Ou seja, você está com erro de manejo, 2 erros de manejo que são opostos no mesmo local. Então, quando você vai subdividindo, importante, não é só fazer a cerca, você tem que fazer a cerca e colocar água para esses animais, porque a grande questão é o distanciamento da água. Então, a gente faz cerca para isso. Então, se você tem um rotacionado com água centralizada, você não pode ter um piquete também muito grande. Se você coloca essa água num pasto, cada pasto com uma água, você pode ter pastos maiores, porque essa distância fica mais equilibrada. Então, fazendas muito grandes, você quer ter um pasto maior, você precisa localizar essa água lá no centro. Então, você faz piquetes maiores e depois vai subdividindo. Porque a gente sabe que, mesmo com cerca elétrica, fazendas muito extensas, o custo disso é muito alto. Então, você pode avaliar se é melhor você fazer piquetes menores, com água no rotacionado lá, com uma água em comum para vários pastos, ou você fazer pastos maiores com água individualizada. Então, da mesma forma, independente dos dois, é necessário divisão. Então, você pega um pasto, você pega fazendas, tem pasto de 100 hectares, 150 hectares, é impossível você ter um manejo adequado num pasto desse tamanho com um ponto de água apenas. Não tem como, entendeu? Então, vai sobrar capim. Outra questão que eu sempre faço essa comparação com a agricultura é o seguinte: imagina o cara faz um plantio, o cara plantou 100 hectares, e na hora da colheita, o milho lá pronto, a soja pronta, o cara fala, não vou colher lá no fundo não, que é muito longe. Não existe também, entendeu? O cara não vai deixar de ir porque é distante. Ah, tá longe da casa, não vou lá que eu tô com preguiça de colher. Não existe isso na agricultura. Então não pode existir na pecuária. Então, pecuária e agricultura são coisas muito parecidas, por mais que a gente ache que são opostas, entendeu? Ô Lucas, você sabe que a academia não fala pra gente se vale a pena reduzir o tamanho dessas áreas e botar água ou não. Você não tem esse trabalho. A gente não tem esse... Assim, né? Você falou, é muito caro. É caro. Mas aí a pergunta é, se paga? Né? Com certeza. O que está acontecendo de maneira geral é aquilo que eu falei no começo. Os piquetes são grandes, eu estou errando no manejo, eu estou corrigindo via suplementação, desperdiçando comida e fazendo reforma a cada 3, 4 anos. Isso é uma verdade, ninguém reclama, isso é uma realidade, a turma aceita isso como algo tecnificado. Sim. Sabe? Aceita isso como algo tecnificado. Outro dia um amigo meu saiu de uma reunião em Brasília, daquela reunião do plano ABC. Aí ele me ligou, Ernesto, lembrei de você, falaram aqui na reunião que a cada 3 anos, 50% dos caras que pegaram dinheiro no plano ABC, pegam de novo para a mesma área, para reformar a mesma área. Ou seja, a cada 3 anos, 50% reformou de novo. Ah, pode ser que tem gente que pegou para comprar caminhonete? Tem. Mas a gente sabe que as reformas são muito mais frequentes do que deveriam ser. Exatamente. Então, aí a gente tinha que saber, vale a pena? E é aquela pergunta que eu fiz. A academia tem o que eu posso fazer para extrair o máximo e colher o máximo do meu pasto? Né? Tá tendo teste para saber quanto de erro o capim suporta e o inverso não tem. Sabe, de qual que é o máximo que eu posso tirar dele. Show de bola. E uma coisa que eu tenho percebido, pessoal, é que 90% das fazendas que eu ando, um dos maiores problemas dela chama-se localização de aguadas. Quando você começa a ter um problema de localização da aguada, isso dificulta toda a sua subdivisão de pasto e acaba impactando diretamente no tamanho, no formato do piquete e na deficiência do pastejo. Então, hoje eu tenho prestado muita atenção nisso e orientado muito os clientes
para isso, para verificar a localização de aguada e evitar o uso de aguada natural, porque a aguada natural você não escolhe onde põe. Ela está lá e vai ter que ser ali. Então, todas as vezes que você pega a sua água e põe onde você quer, você divide o pasto também do jeito que você quer. Ô, Saulo, você falou, era espigão, o rapaz que falou era espigão? É. Falou aí? Eu acho que é um amigo meu da Nova Zelândia, ele toca uma fazenda na Nova Zelândia. Isso. Eu só falei com ele hoje. Ele botou aqui, ó, meu patrão na Nova Zelândia tem 1.300 vacas, cada piquete dele tem 7 hectares. Então, de maneira geral, os piquetes da Nova Zelândia são de 10 hectares. Tá? E eles vão subdividindo isso, né? Você falou de água, Marcelo. É bebedouro móvel. É bebedouro móvel. Sabe? Isso que eu estou falando assim, existem soluções e que a academia brasileira nunca foi atrás. Sabe, a academia brasileira o que eu posso fazer, o que existe para eu conseguir o máximo, sabe? Aí aquela minha provocação, o máximo está nos 8 piquetes com praça no meio, é o que a gente tem de mais moderno hoje. Sabe, será que dava para fazer mais coisas? Eu acho que dava. Vale a pena? Aí a próxima pergunta é, mas dá trabalho, eu vou ter que manter um cara ali? E, porra, quando você faz semi-confinamento, você não mantém um cara lá levando ração todo dia, 2, 3 vezes por dia? Né, assim, numa comparação, eu falo assim, a América do Norte é boa de confinamento, porque praticamente não tem pasto. Vai ter pasto na região da Flórida. A Nova Zelândia é boa de pasto, porque só tem morro, não tem agricultura, se não tem agricultura, não tem ração, e aí transformou o morro em pasto. Ou seja, a América do Norte é boa de coxo porque não tem pasto. Nova Zelândia é boa de pasto porque não tem coxo, não tem ração. O Brasil pode os dois. Só que a gente evoluiu para pecuária de precisão no coxo e não evoluiu para pecuária de precisão no pasto. Sabe? Então, eu acho que a gente pode evoluir nos dois, que só nós podemos os dois. Eles não podem. Show de bola. Turma, 1h30 de live. Dr. Tom Soares pediu para eu falar perto do microfone. Meu amigo, eu só estou escutando. Você não tem noção, não. Tem 3 feras falando aqui. Entendeu? A gente só vai absorvendo. E já deixar, eu acho que aqui é uma próxima live marcada, porque o horário já se estendeu aí. Tem muita pergunta a ser respondida ainda aqui. Se a gente continuar aqui, 11 horas da noite não termina. Certo? Então, gostaria de pedir desculpas aí por todos que não vamos conseguir responder todas essas perguntas e já deixo o convite para todos eles aqui para a gente retornar no mês que vem, numa outra rodada aí, botar um outro tema bacana. Vou botar uma caixinha de perguntas aí amanhã, vocês escolhem o próximo tema, se eles aceitarem, retornamos aqui na próxima semana, no próximo mês, para a gente continuar esse bate-papo maravilhoso. Pode ser, turma? Opa! Tô suas ordens. Também, tamo junto. Então fazemos assim, gostaria de agradecer a todos aí, deixar aberto aqui o canal para vocês agradecerem também a turma aí. Lucas, inicia aí para nós. Pessoal, muito obrigado pela audiência, prazer enorme. Como o Saulo falou, a gente está sempre lá no nosso Instagram com caixinha aberta para responder dúvidas. Tiver dúvida também, quiser mandar no privado, não tem nenhum tipo de problema, a gente responde todo mundo, 100% das mensagens enviadas para a gente responde. Então, muito obrigado, Saulinho, pelo convite, obrigado, Ernesto e Marcelo, pela companhia, foi um prazer enorme. Marcelão? Opa, pessoal, valeu aí, muito obrigado pela audiência, muito grato pela troca de experiências aqui, Ernesto e Lucas. É sempre uma grande satisfação estar conversando sobre um tema que eu gosto demais, que é essa questão de pastagem, colheita e nutrição. Eu acredito piamente que o caminho para a nossa produtividade com economia é utilizando melhor os pastos, então é um assunto que me fascina isso. E estamos disponíveis aí para sempre que vocês quiserem. Eu estou aqui no Instagram do Birimbau Agrotech, mas o meu Instagram é Marcelo Birimbau. Então, quem quiser também pode mandar alguma pergunta e vai ser sempre uma satisfação estar respondendo a todos. Mestre Ernesto Gozer.
Então, novamente, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com esses feras aqui, obrigado mesmo. Nós temos aí, vocês são... Eu falo, outro dia foi um consultor na granja, o Paulo Araripe, falei, rapaz, Saulo e Marcelo são mais antigos que eu na Speedwright, então você tá na fonte, você tá na fonte do lugar aí, então obrigado mesmo, é uma honra e conta comigo. Tem Datamars, o site da Datamars, tem o Instagram da Datamars, _pecuária, tem o meu, Ernesto Kozer, Ernesto _Kozer, estamos à disposição aí, tem um canal no YouTube com muita informação sobre cerca. Vamos. Quem domina a cerca elétrica está proibido perder pasta. Rapaz, eu ia falar isso no final, ele não deixou, Lucas. O cara é demais. Doutor Ronald de Paixão, um abraço, meu querido. Você que tem Boazan há 20 anos, não reforma mais pastagem. Você é um exemplo de pecuarista, cara. O Urbano botou aqui, viu, Marcelo? Essa foi a melhor live da Berimbau. Parabéns, rapaz. Eu te falei que a audiência aqui é qualificada. Caio também parabenizando aqui, ele que não perde uma. Turma, então ficamos assim. Amanhã, caixinha de perguntas, deixe lá as sugestões e no mês que vem retornamos. Só vamos combinar aí uma data que todos possam, para que a gente retorne com essa live e se deixar aqui não tem fim. Valeu, muitíssimo obrigado. 4 dias de live aí, bem bacana. Agradecer aí a Lucas. Lucas tem, turma, a Escola de Pastagem. Não deixam de se inscrever lá, vale muito a pena. Extremamente, custo-benefício vale demais. Já demos aula por lá. Marcelão está aí no campo também, representante da Datamars aqui na Bahia. Você, lojista, procure ele aí para colocar esses produtos na sua fazenda. E Ernesto, que está com essa promoção aí, vai lá no Instagram da Datamars e ganhe um curso de cerca elétrica. Fiz ele, vale muito a pena. Também fiz, muito bom o curso. Valeu, ficou muito bom, né? Boa noite, muito bom mesmo. Melhoras aí, Ernesto, e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu, moçada.